Cada um irá ler e analisar o resultado da eleição com suas razões. Alguns com o fígado. Mais com o fígado do que com as razões, muitos apostaram que Lula seria derrotado com Haddad. Em São Paulo, Lula bancou sua maior aposta e ganhou. Se tivesse perdido, viriam manchetes sobre a estrondosa, a magnífica derrota. Alguém duvida? Os números são inequívocos. O PT e o PSB saem da eleição com mais prefeituras e mais eleitores juntos. Juntos conquistaram 31% dos eleitores e 1.076 das prefeituras do Brasil. O PMDB, que encolheu, mesmo assim venceu em 1.026 cidades em comparação a 2008. Apenas esses três dos partidos da base da presidente Dilma hoje, PT, PMDB e PSB, governarão 2.102 das 5.556 cidades e governarão 48% dos eleitores do Brasil. Eduardo Campos sai forte, fortíssimo das urnas. Pode seguir com mais espaço no governo Dilma e pode começar ou não seu voo solo. Não faltará quem queira o governador de Pernambuco para duetos ou tercetos. Aécio Neves, no primeiro turno, também venceu. É paradoxal, como sempre é a política, mas Aécio ganha espaço com a derrota de Serra, pois não há quem não saiba que os dois tucanos não se bicam. Serra perdeu para um conjunto de fatores, fadiga de material, má avaliação do prefeito Kassab, erros da campanha e muitos outros. Mas Serra perdeu também para si mesmo. Perdeu porque costuma subestimar os demais, porque imagina quase sempre que o outro é um inimigo, seja o outro quem for. E essa é uma equação que não fecha, menos ainda na política, onde a conta costuma chegar. Perderam os que superestimaram e apostaram nos efeitos do julgamento do Supremo Tribunal, o chamado mensalão. O chamado mensalão é um conjunto de fatos objetivos e fatos graves, quando não gravíssimos, mas não funcionou magnificá-lo ainda mais. Não funcionou, do ponto de vista imediato dessa eleição, fazer de conta que o mensalão é caso único e isolado na política brasileira. O Brasil tem hoje 80 milhões de usuários na internet, 50 milhões usam redes sociais no dia a dia. Portanto, milhões de pessoas ouvem falar de outros escândalos, alguns monumentais. Esses escândalos não chegam às manchetes. Muitas vezes nem mesmo são noticiados na chamada grande mídia. É como se tais escândalos não existissem. Talvez por isso, mesmo com a gravidade do caso mensalão, 20% dos eleitores do Brasil, 30% a se contar números em São Paulo, se abstiveram, mas não deram a vitória a quem usou o julgamento como arma de campanha. Das 5.556 cidades do Brasil, 70% têm menos de 20 mil habitantes. Seus moradores, portanto, conhecem e sabem quem leva e quem não leva. E sabem que o levar, entre aspas, é infelizmente suprapartidário. Talvez por isso o ex-governador de São Paulo, Cláudio Lembo, que não é nenhum perigoso esquerdista, tenha feito uma importante pergunta depois da eleição. Aspas, os brasileiros estão afastados dos valores éticos ou os eleitores se consideraram manipulados pelos mecanismos, pelos meios de informação, ao menos em parte? Diante do que se viu, se leu e ouviu durante toda a eleição, cabe uma constatação. Em muitas porções do Brasil, e mais uma vez, a opinião pública derrotou a opinião publicada. Boa noite.